Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Viviane Carvalho Psique. Que saudade imensa, gente, de vocês do canal. Tô aqui de volta, passei uns dias sem poder fazer vídeos porque eu tô lançando um curso de clínica infantil em psicanálise para pais, psicólogos, psicanalistas, pedagogos, psicopedagogo, médico, pediatra, para quem quiser ter o autoconhecimento, quem quiser ter esse conhecimento, quem quiser agregar mais conhecimento e ampliar seus conhecimentos, eu quero convidar você a fazer esse curso. Mas hoje eu vou estar falando sobre uma questão, eu quero compartilhar com você um saber. Quais são as consequências das crenças limitantes que nós temos na nossa vida? E onde que a gente desenvolve essas crenças limitantes, onde que a gente aprende essas crenças limitantes. Então, eu quero perguntar para vocês, por que será que tem pessoas que conseguem atingir o sucesso na vida e outras não? Por que umas pessoas são inteligentes, são capazes, têm toda uma bagagem para ter sucesso e elas não conseguem ter sucesso? Elas não conseguem levantar voos, né? Então, sempre elas estão por trás de alguém, fazendo com que alguém cresça e elas ficam ali atrás, porque elas não acreditam nelas. E quando é que a gente aprende a não acreditar na gente? É na infância. Por isso que eu estou fazendo esse curso de clínica infantil em psicanálise, porque é uma das fases, a infância é uma das fases mais perigosas, é uma das fases mais importantes da vida do sujeito. Eu costumo fazer uma analogia a fase da infância, a uma casa, uma construção de um prédio. Um prédio ele só consegue ser levantado quando ele tem um alicerce bem feito embaixo. Então, esse é o momento mais importante da vida de um ser humano, é a infância. E segundo a psicanálise, todos os nossos conflitos da fase adulta estão ali na infância. Então, essas crenças limitantes a gente aprendeu lá na infância. Onde que a gente aprendeu? Com quem a gente aprendeu? A gente aprendeu ali no convívio intrafamiliar, com a mãe e com o pai. Então, isso é muito importante, gente. E o que essas crenças limitantes elas fazem? Elas fazem com que você não consiga levantar voos, com que você não tenha sucesso quando você é muito capaz, quando você é muito inteligente. Então, a gente precisa entender, né, por que essas pessoas, tem pessoas que nem são tão inteligentes, nem têm tanta capacidade, mas elas não têm crenças limitantes, então isso faz com que elas voem, levante voo e elas tenham sucesso na vida. Então, porque essas crenças limitantes que a gente adquiriu lá na nossa infância, e aí quando a gente era criança, a gente aprendeu na convivência com o pai, com a mãe ou com quem educar. Então, as pessoas que têm crenças limitantes, elas têm dificuldade de lidar com frustração, elas têm dificuldade de lidar com perdas, elas não toleram, elas não suportam ser contrariadas, porque isso vai mexer na ferida delas, vai mexer na criança ferida que há dentro dela. Então, a gente precisa avaliar nossas percepções, que percepções que nós temos, qual é a nossa real percepção para a vida, quais são nossas crenças, quais são nossos pensamentos, quais são nossas motivações para a vida, né? Por que tem pessoas que têm crenças que destroem elas e fazem com que elas fiquem ali repetindo aquelas crenças viciantes? Nós precisamos entender que nós temos 3 estados. Nós temos o estado criança, o estado pai e o estado adulto. Nós não só temos o estado adulto. Então, a gente precisa compreender se esse estado pai ele foi um estado nutritivo ou foi um estado punitivo, né? Porque aí vai ter uma criança. As crianças podem ser submissa, rebelde, professor e bode expiatório. O bode expiatório é aquela criança que ela é rejeitada pela família, porque ela vê tudo, ela observa tudo. E aí você cresce com esses comportamentos infantis. Você diz, não, mas eu sou madura, eu já tenho 30, outro já tenho 40, outro já tenho 50, outro já tenho 60. Engana-se. Você não, pode ser que você não seja essa adulta, você seja uma criança rebelde que não consegue, que uma criança rebelde que tem crenças limitantes dentro de você, que você não sabe como lidar com os impactos que a vida causa. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo mesmo de pandemia, você pode não estar sabendo lidar com as frustrações, com as perdas, você não está conseguindo saber lidar com essas questões todas por conta das suas crenças limitantes, e que você muitas vezes vai querer abrir um negócio e você não consegue. Você até deseja, você tem até potencial, você até quer, mas você não consegue, porque as crenças limitantes te limitam, né? Então, a gente precisa
saber, a gente precisa resgatar essas crenças que estão enraizadas na nossa memória e que estão enraizadas lá no nosso psiquismo, que foi na fase de criança que a gente aprendeu isso. E a gente precisa ter o autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, e para a gente se conhecer, a gente precisa fazer um processo de psicoterapia, a gente precisa fazer um processo de análise para que a gente possa conhecer as nossas fragilidades e as nossas fortalezas, e a gente possa transformar essas fraquezas em fortalezas. Então, por isso mesmo, eu fiquei pensando assim, poxa, eu tenho quase 13 anos de clínica e quantas crianças, quantos adolescentes, quantos adultos chegam no meu consultório com essas crenças limitantes, quantas pessoas chegam adoecidas psiquicamente. E por quê? Porque se as pessoas soubessem o que os seus pais soubessem, talvez a gente não tivesse tantas pessoas adoecidas assim. Então, esse curso de clínica infantil em psicanálise, ele vai fazer com que você tenha um autoconhecimento, saber quem você é, por que você funciona dessa forma, o que é da sua estrutura, o que não é. Vai ensinar você como você produzir sujeitos mais fortalecidos, né, para a vida, porque quem não tem fortaleza emocional para a vida não vai se sustentar em tempo de crise, nesse momento que nós estamos passando. E daqui para frente, só as pessoas que são mais fortes emocionalmente vão poder superar tudo o que vem por à frente e vai conseguir ter sucesso na vida. Então, nesse curso eu vou estar falando vai ser todo pautado na teoria psicanalítica, né, da sexualidade infantil, porque a psicanálise ela é pautada na sexualidade infantil. Eu vou estar falando sobre várias questões, inclusive sobre a psicanálise, ela fala sobre o que faz com que a pessoa desenvolva uma afetividade, né? Porque para a psicanálise a homoafetividade ela não é uma doença, ele não é algo que você já nasce com ele, essa identidade você adquire no seio da família. E como que você adquire? Como evitar, quando a criança nasce, durante o processo de desenvolvimento, como evitar algumas parafilias, como sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, zoofilia. Zoofilia, para quem não sabe, é aquelas pessoas que desejam ter relação com os animais. Qual é o outro? Várias outras pedofilias. Esse curso vai também mostrar para você por que tem pessoas que comem demais, o que está por trás das entrelinhas. Isso tudo é desencadeado, segundo a psicanálise, na infância. Tem a ver com as fases na infância do seu desenvolvimento. Esse curso também vai ensinar você como fazer uma castração da neurose bem feita, vai ensinar